Bom, vamos lá, dando continuidade aqui, então a gente vai falar sobre materiais, tá? Então a gente já viu lá sobre a mão de obra, já viu sobre os custos e a gente vai falar aqui sobre materiais, tá? Coloquei um izinho ali. Eu vou separar isso aqui em duas etapas, tá? Agora a gente vai falar dos diversos, materiais diversos, que é sempre mais simples, né? E eu percebo que existe uma dúvida muito grande que é em relação a saber quanto de tecido eu vou usar. Então eu vou separar isso aqui em duas etapas, porque eu vou explicar separado a questão do tecido aqui para não ficar muita dúvida de quanto tecido eu uso e como que eu sei antes de fazer a peça isso, né? Porque eu acho que é uma das principais dúvidas que se tem. Então vamos lá. A gente já sabe que o nosso valor de mão de obra, deixa eu pegar aqui nosso valor de mão de obra é 13,88 a hora, né, do nosso exemplo aqui. Nossos custos fixos 10,41 a hora. Então isso aqui eu já tenho em uma hora de trabalho, esses valores já estão definidos. Então agora o próximo item que a gente precisa saber para acrescentar aqui é os materiais. Aí a gente termina aqui de compor o nosso custo, porque o custo é mão de obra, custos fixos e materiais. Esses três itens é igual ao custo do produto. Então, custo não é só o que eu gasto de materiais, tá? Custo inclui esses outros itens aqui também, para eu poder dizer que eu calculei o meu custo. Então, custo não é só o que eu gasto de materiais para fazer a peça. Vamos lá. Então, assim, vamos imaginar, né? A gente tem aqui desde peças mais simples para calcular, quanto um sapatinho, quanto uma nécessaire, são peças mais simples, quanto peças mais elaboradas, né? Uma bolsa que vai mais itens e tecido e, sei lá, um kit berço, sempre vai ter umas peças que vão ser mais simples e outras que são mais elaboradas. Mas a gente fazendo isso aqui uma vez, a gente só vai fazer de novo quando tiver uma alteração muito grande no valor dos materiais que a gente compra. Porque isso aqui a gente vai fazer uma vez e tá feito. Porque para fazer uma bolsa, eu vou lá descobrir que eu gastei 1,5 m de tecido, tanto de ferragens, um zíper de tal tamanho. Isso não vai mudar. Independente se o preço do tecido aumenta ou não aumenta, ou dos materiais aumenta ou não aumenta, o que eu gasto para fazer a peça vai ser sempre a mesma coisa, de material. Então eu vou fazer uma lista de um determinado produto uma vez só. E depois eu vou, né, quando eu precisar fazer algum ajuste, eu já tô com uma lista de materiais pronta, tá? Então é assim, um trabalho que a gente vai ter vai ser mais trabalhoso no início. Depois vai ficar mais fácil, porque a gente já vai ter isso aí já bem adiantado, né? Então vamos lá, vamos imaginar que eu tô fazendo uma nécessaire, tá? O que eu vou gastar nessa nécessaire? Eu vou colocar aqui tecido, mas aí na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre como eu sei que eu gastei de tecido para fazer a peça. Isso aqui pode ser por aplicativo ou não, tá? Eu vou ensinar um outro jeito aqui para quem é analógica que nem eu, né? Eu gosto muito da tecnologia, mas tem muitas coisas que eu prefiro fazer de forma manual, até porque eu vou internalizando o processo e para mim acaba se tornando mais fácil. Mas aí eu vou pensar, o que eu vou gastar necessário? Eu vou gastar um zíper. Esse zíper ele vai ser aquele industrializado pronto? Ou eu vou comprar ele por metro e vou colocar mais o cursor? Quanto de zíper? 30 centímetros de zíper. Eu vou comprar o zíper pronto ou eu vou colocar mais o cursor? Aí eu vou desenhando os meus custos, né? Eu vou colocar aqui uma etiqueta, ela vai ter uma renda de detalhe, uma renda, um passa-fitas. Não sei que tipo de detalhes tu vai colocar aqui na tua nécessaire. Então, tu vai fazendo a lista aí, tá? Pega o produto e vai listando. Vamos ver outro exemplo aqui, de repente alguma coisa que gaste um pouco mais de material. Vamos lá numa bolsa. Vamos apagar aqui.
Isso aqui eu vou te dizer, mas eu não tenho como fazer exatamente uma lista de todos os produtos que tu tem no teu ateliê. Mas tu entendendo, porque o que vai acontecer? Tu vai entender isso e aí tu vai pegar o produto ou a foto do produto, se tu não tem o produto aí disponível, mas vai pegar, vai olhar para aquilo e vai pensar em cada itemzinho que tu precisa para compor aquele preço de venda. Então vamos lá, uma bolsa. Ah, eu preciso de tecido, uma quantidade X de tecido. Aí eu preciso de um zíper, estou imaginando minha bolsa maternidade aqui, um zíper de 5 milímetros, que é aquele mais larguinho que eu coloco em cima, e um zíper de 3 milímetros. Aí eu vou listando aqui o tamanho, tudo, né? Aqui vai ser de 40 centímetros, aqui de 60 centímetros. Vou fazendo a lista do que eu preciso. Aí eu preciso de duas meia argola, um regulador de alça. Ah, eu vou usar o zíper que vem, o cursor que vem no zíper, ou vou colocar um cursor diferente, um cursor personalizado. Então eu vou colocar aqui que eu vou usar 2 cursores e vou listando. O que mais? Elástico, aí eu vejo lá a quantidade X de elástico. Linha, por exemplo, linha é uma coisa, deixa eu ver se cabe aqui. Linha é uma coisa que eu não sei, tá? Eu não sei, eu compro um cone de linha e eu não sei quantas peças eu consigo fazer com aquele cone de linha. Eu pago 5, 6 reais num cone daqueles e eu faço várias peças, mas ele tem que ter um percentual em cima desse produto que tu pode colocar ou um valor fixo, babá, vai lá e coloca mais R$1, que ainda tá pagando a linha e sobrando, tá? Mas tu tem que prever que tu gasta a linha aqui, porque essa linha em algum momento tu vai ter que repor ela, mesmo que tu não saiba quanto tu gasta de linha para fazer esse produto. Quem usa bordado eletrônico, quando fazia com bordado eletrônico, eu usava um programa, tá? Eu usava um programa, eu investi num programa para fazer o cálculo do bordado para mim, porque aí tu informa lá quanto que mais ou menos tu gasta de luz, quantos pontos tem e tudo isso. Então, quem trabalha com bordado eletrônico vai precisar tomar ainda mais esse cuidado, né? Quanto que tu vai cobrar pelo bordado que tu está incluindo naquela peça. Tu precisa prever isso. Então, eu usava um programa que eu posso até deixar aqui listado o programa que eu usava, mas é um investimento, tá? Há uns 6 anos atrás eu devo ter pagado em torno de R$500 nesse programa. Mas eu ia lá, preenchia a tabela deles e ele me dava o valor do bordado, porque eu não sei calcular um bordado eletrônico, porque ele nunca foi o foco do meu trabalho. Meu trabalho é costura e eu usava o bordado eletrônico para complementar o meu produto. Então, eu não sou bordadeira, tá? As bordadeiras aí, ou vão ter que usar a técnica de cobrar pelo bordado, que eu sei que tem uma questão de ver os pontos e tudo isso. Assim como quem não usa bordado eletrônico e usa bordado ou pintura, também à mão, vai ter que colocar o tempo que gasta. Ai, Carla, eu levo 5 horas para bordar uma peça, para pintar uma peça à mão. Então, essa tua peça vai ter 5 horas de mão de obra, né, que é o salário, mais 5 horas de custos, mais o material que tu gasta, mais o lucro. Então não adianta eu querer fazer uma peça pintada à mão e cobrar por ela, que eu gasto 5 horas para fazer, o mesmo que eu cobraria se eu vou fazer com um bordado industrializado, que eu vou gastar 1 hora para fazer. Então aqui eu vou ter 1 hora de custos e aqui eu vou ter 5 horas de custos. Então, dependendo da técnica que a gente usa, é importante que a gente considere realmente: ah, Carla, vai ficar muito caro a pintura se eu cobrar por 5 horas disso aqui.
Não tem problema, esse é o preço do teu produto. Ou tu muda a tua técnica, ou tu coloca detalhes de pintura ao invés de fazer um trabalho muito detalhado, ou tu reposiciona o teu produto no mercado para que as pessoas que valorizam aquele tipo de trabalho paguem por ele, tá? Então não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe nada. A gente trouxe aqui a questão da mão de obra de novo na parte dos materiais, mas é que é importante, né, a gente ter essa visão. Então tá, então eu vou pegar um sapatinho ali. Ah, o que eu gastei no sapatinho? Eu gastei tecido. Ah, e lá nas outras também, ó, eu gastei manta. Eu gastei, sei lá, linha. Ah, eu coloquei um enfeite, então eu usei fita de cetim. Eu gastei pérola. Eu gastei, que mais? Strass. Eu vou fazer a lista. Primeiro momento eu vou fazer a lista. Vou pegar, vou olhar para o produto. Sei lá, eu usei um botão. Vou olhar para o produto e vou fazer a lista, tá? Do que eu gastei. E aí ao lado de cada item eu vou colocar quanto foi. Ah, eu usei 2 botões aqui, X o valor. O strass eu usei um pedaço que deu X. Eu vou ter que pegar, por exemplo, esse strass aqui que você compra por metro, eu compro aquele strassinho que é por metro. Eu vou ter que ver, eu gastei 30 centímetros de strass, então daquele valor do metro, quanto representa 30 centímetros? Vou fazer a conta, né? Enfim, se um metro for 10 reais, um metro, isso aqui é um exemplo, tá? Porque eu não sei quanto é 10 reais. Aí 30 centímetros vai ser algo em torno de 4 reais, tá? Vai fazer a conta lá. Então eu sei que aqui eu tenho que colocar 4 reais de strass, pérola, fita de... Ai, Carla, como que eu vou saber quanto que eu vou gastar de pérola? Tu vai ter que ver, se tu compra pérola por peso ou por dedal, tá? Às vezes em alguns lugares vendem por dedal. Mas o ideal, se tu usa isso aqui com o tempo, o ideal é tu comprar o pacote de 1 quilo, meio quilo, enfim, para ter o valor mais barato aqui no teu produto. Mas no começo, às vezes a gente vai lá e compra por dedal. Então tu vai ter que sim, num primeiro momento, tentar identificar quanto tu usa de pérola naquele sapatinho. E sempre faz, por exemplo, sapatinho, tá? Sempre faz pelo tamanho maior. Ou se tu trabalha com roupa, vamos lá. E aí, o que tu faz? O que eu te indico para fazer assim, quando tu começar? Pega as peças mais simples. Começa fazendo o custo de uma nécessaire. Começa fazendo o custo de uma roupinha básica, de algo simples. Porque daí, tu vai entendendo a dinâmica do negócio, e aí tu vai conseguir ir para as peças maiores, já conseguindo visualizar melhor o que tu está fazendo. Aí no caso de tu trabalhar com tamanhos diferentes, eu, por exemplo, eu tenho os meus moldes, no meu ateliê, eu trabalho com a linha de maternidade, então é enxoval do bebê, aquele momento que a mãe está montando o enxoval, até 1 ano. Esse é o momento que eu trabalho no meu ateliê. Mas de repente tu trabalha até 2 anos, que nem lá no curso de roupinhas, eu dou os moldes até 2 anos, mas tu trabalha até 3, 4, aí vai ter que ver qual é a dinâmica do teu negócio, tá? Tu vai pegar o molde maior, por exemplo, vou pegar o molde de 2 anos, para ver quanto eu gasto de tecido, de fita, do que eu for usar naquela peça, quanto eu gasto para eu cobrar desde o RN até 2 anos o valor daquela peça. Eu não posso pegar uma blusinha e dizer que o RN é um preço e 2 anos é outro preço, até porque vai dar uma diferença mínima, não vai dar tanta diferença de material, mas eu tenho que fazer o cálculo já pelo maior, entendeu? Então eu vou pegar meu molde maior e vou fazer vou ver quanto eu gasto de material em cima desse tamanho, tá? Não vou calcular tamanho por tamanho para dar um preço para cada tamanho. Não é desse jeito. Então, tá. Então, definido isso, né? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é uma lista. E aí eu vou ter que colocar o valor de cada coisa que eu gastei.
Eu não tenho como dar exemplos aqui e citar exatamente, porque cada região vai ser um preço. E é por isso que eu não dou preço de venda nem das peças que eu ensino a fazer, tá? Por quê? Cada região vai ter um preço de material diferente. Algumas vão ser mais barato, outras vão ser mais caro, outras vão precisar pagar frete, outras não. Então, assim, além de já ter muitas particularidades na questão daqueles valores que a gente tem que é por hora, nessa questão da lista vai ser a mesma coisa, cada uma vai pagar um preço diferente. Então, eu vou ter sim que parar, de repente juntar notas por um tempo, tá? Eu vou juntando as notinhas, vou guardar. Aí, quando eu quiser saber o preço de um zíper, eu olho lá na nota, porque eu não me lembro de cabeça. Mas eu vou colocar que o zíper de 30 centímetros, ele me custou R$ 3,60. Eu vou colocar, se eu usar um cursor... vamos aqui, ó. Se eu usar um cursor... Que esse cursor me custou R$ 2,10, dependendo do cursor, se for personalizado ou não, enfim, cada coisa vai ter seu custo. Mas lá na minha lista eu vou colocar o item, vou colocar o preço do item do lado e eu vou montando. Então, se eu começar com uma peça mais simples, como uma nécessaire, por exemplo, eu vou fazer lá o meu caderninho de custos, tá? E aí eu vou colocar lá no meu caderninho de custos, nécessaire tal. Não sei se tu dá nome para tuas peças, se tu tem esse hábito ou não, mas eu vou colocar, por exemplo, nécessaire, sei lá, do kit saúde. Agora deu até um branco na cabeça. Do kit saúde. Essa nécessaire do kit saúde eu gasto X, Y, Z, W, e aí aqui eu vou colocando os preços, tá? Aí, no final eu tenho que de material eu gastei nessa nécessaire, que é mais ou menos o que eu gasto mesmo, mais ou menos, aqui só para exemplo, na tua conta não pode ser mais ou menos, se na conta deu 5,71, tu tem que colocar 5,71, tá? Eu tô usando esse valor aqui imaginário, tá? Porque, claro, cada uma vai chegar. Aí eu vou pegar essa nécessaire que eu gastei 5,71 de material, e eu até tenho um vídeo antigo no YouTube onde eu falo sobre isso. Se, para quem usa aquela regrinha de multiplicar por 3, como isso aqui é perigoso, né? Como é perigoso a gente trabalhar no escuro. Eu teria que vender essa peça por aproximadamente R$17. Só que eu não posso, incluindo mais a minha mão de obra, mais os meus custos fixos e mais a minha margem de lucro, deixa eu ver meu espaço aí, que a gente ainda vai falar sobre ela, mais a minha margem de lucro, eu não posso vender essa peça por R$17, porque quando vê eu vou somar isso, mais isso, só que de custo vai dar, sei lá, 15,70. E aí se eu vender ela por 17, gente, eu tô sacrificando meu negócio, entende? Ou às vezes eu posso pegar e somar mão de obra, custos e aqui dá até mais, por exemplo, dá R$18. Aí eu tô sacrificando até o meu salário, além de não ter lucro, eu tô sacrificando até o meu salário. Então isso aqui esquece, tá? Não multiplica mais por 3, não faz isso com o teu negócio. Então, agora, a gente vai falar no próximo vídeo sobre como descobrir quanto de tecido a gente gasta, porque eu acho que essa é a maior dificuldade, né? É fácil tu fazer uma lista ali e colocar quanto que custou um zíper, quanto que custou um regulador de alça. Isso é fácil, tá? A dificuldade é só sentar e fazer realmente a lista de cada produto que tu tem, mas tu vai precisar fazer isso. Agora a gente vai no próximo vídeo falar sobre como achar quanto a gente gasta de tecido para fazer a peça. Que aí também vai dar para usar a mesma regra para a questão da manta, né? Quanto que eu gasto manta. Enfim, a gente vai falar sobre isso na próxima aula.